Para o bem da sua saúde mental, eu te convido a permanecer nesse vídeo até o final, porque depois de muitos anos de trabalho, tanto no Brasil como aqui em Portugal, eu compilei 5 características de patrões que você deve, assim que possível, abandonar, correr, se distanciar. E é disso que nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes, roda a vinheta, produção. Salve, salve, meus filhos, sejam bem-vindos ao meu canal. Como é que vocês estão? Eu sou Velhinho Portugal, vivendo em Lisboa há alguns anos e mostro como é viver a vida aqui. E se você tem interesse ou curiosidade nesse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e já ativar as notificações para que você não perca nada. E nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 características de patrões que você precisa se desvencilhar o mais rápido possível para o bem da sua saúde mental. Por isso, aperta o joinha, deixa esse joinha bacana para fortalecer o nosso trabalho, porque você é o maior beneficiado desse vídeo. Um adendo, se você quer ver essa foto depois de editada, eu te convido aí no @velhinhoportugal, que ela vai estar lá. No meio cristão tem uma frase que diz: tal qual a igreja, tal qual o pastor e vice-versa. Ou seja, se o pastor daquela igreja for um homem que gosta de estudos bíblicos, de oração, se for um homem decente, geralmente tem mais a igreja a ganhar com isso, e essa igreja vai tentar seguir essas características. Da mesma forma, uma empresa vai seguir e vai ser afetada pelas características do seu líder, dos seus líderes até. Por exemplo, uma empresa desorganizada, obviamente, claramente, nitidamente, isso vai atingir os seus funcionários, que vão, até mesmo que sem querer, se tornarem desorganizados. Veja, a primeira característica, então, de uma pessoa ou de um patrão que você tem que se desvencilhar o mais rápido possível, porque se ele for uma pessoa tóxica, isso vai te afetar mais dia ou menos dia, principalmente se você já for uma pessoa que tem ali alguns problemas, né, de saúde mental até, e saúde emocional até. Mas vamos para a primeira característica, e antes de ouvirmos a primeira característica, já senta o dedo nesse like e vamos ver a primeira característica: a arrogância. Patrões que são arrogantes, eles jogam um veneno sutil sobre as pessoas. Eles abalam a moral da equipe. Eles trazem um sentimento negativo para essas pessoas. Eles até infectam essas pessoas com a sua arrogância. E é engraçado que patrões assim menosprezam os outros. E além de menosprezar os outros, eles criam um ambiente hostil dentro do trabalho. Essa atitude, ela afeta diretamente os funcionários. É incrível como um patrão tóxico, ele intoxica ou intoxica todo o ambiente onde ele se encontra. E nós, como pessoas civilizadas que somos e pessoas que prezamos pela nossa saúde mental, precisamos identificar, seja no Brasil ou seja aqui em Portugal, esse tipo de característica em um patrão. Se você tem um patrão que de fato ele é tóxico, ele é arrogante, e essa arrogância está ultrapassando os seus limites e chegando até a equipe, e está abalando a função dessa equipe, então eu te aconselho ao mais rápido possível, assim que você puder, porque não é fácil, né, meus filhos? Não é fácil. Às vezes nós estamos há anos trabalhando numa empresa, às vezes estamos habituados, estamos até relaxados nesse tipo de trabalho, estamos até acostumados a ser maltratados por pessoas, por patrões, por líderes arrogantes, mas eu te aconselho a sair disso, porque isso não é normal. E você não tem que viver debaixo dessa autoridade de pessoas arrogantes, porque essas pessoas vão te intoxicar. Essas pessoas vão te intoxicar, essa é a melhor expressão. Essas pessoas vão te afetar mais dia, menos dia. É incrível que às vezes nós passamos o fim de semana tranquilos, né? Para aqueles que vão para a igreja, outros vão para outros determinados lugares e estamos muito bem no fim de semana. Mas quando chega no domingo à noite, e só quem passa por isso, ou quem passou por isso, sabe entender o que eu estou dizendo. Quando chegamos no domingo à noite, no finalzinho, ou quando já vamos
descansar, quando já estamos tomando banho, já comemos, agora vamos deitar na nossa cama para poder dormir, porque amanhã, como diz no Brasil, é dia de branco. Pois é, nesse momento já começa aquela angústia, nesse momento já começa aquela tristeza, porque nós temos que ir para um local que existe pessoas que são tóxicas, pessoas que podem e que vão, com a sua arrogância, estragar ou dificultar os nossos dias. Por isso, se os seus líderes são arrogantes, eu te aconselho, sai de perto dele, porque essa arrogância vai te afetar. Essa situação, mais dia menos dia, vai te afetar. E aí, as pessoas com emocional muito baixo, elas vão ser minadas mais rápidos. Aquelas pessoas que têm um emocional maior, né, mais forte, mais robusto, essas pessoas, elas vão ficar tranquilas durante um bom tempo, mas chegará um tempo que, assim como um pássaro vai ficar bicando no corpo, na mente dessa pessoa, ela então vai desvalecer e vai descontar, acabando explodindo e descontando em pessoas erradas. Se isso faz sentido para você, se você já passou por isso ou até está passando por isso, seja no Brasil, seja em Portugal, seja em qualquer lugar do mundo. Eu falo do Brasil e Portugal porque eu moro em Portugal e vivi a vida praticamente toda no Brasil. Então senta logo esse dedo no like se isso faz sentido para você. Segunda característica, né, de pessoas, de patrões, de líderes que você tem que se afastar para o bem da sua saúde mental, é a falta de escuta e comunicação. Veja, a comunicação é eficaz em qualquer ambiente que você esteja. Para qualquer relacionamento, e eu entendo bastante relacionamento, para que qualquer relacionamento dê certo, a comunicação, ela é essencial. Sem comunicação, nós não fazemos nada que preste dentro de qualquer relacionamento. Imagine você que sem comunicação, nós não sabemos o que fazemos e cada um na prática faz aquilo que lhe cabe. Cada um faz aquilo que acha que tem que fazer. Então, um líder que não ouve os problemas da equipe, que ele ignora os problemas da equipe, ele não se comunica, ele não dá ouvidos, os funcionários chegam com problemas, os seus liderados chegam com problemas, chegam com situações para resolver, e esse líder não ouve, não dá ouvidos para essa equipe, ignorando todos os problemas que estão acontecendo, esse patrão vai fazer besteira. E nós falamos, nos comunicamos, nós não queremos prejudicar a empresa, nós queremos, pelo contrário, que ela melhore nas suas características para que nós possamos ter uma vida tranquila enquanto trabalhadores. Mas aí, quando pessoas não escutam, quando patrões não escutam, não vai adiantar você ficar falando por muito tempo. Porque o que vai acontecer é que esses patrões ou esses líderes vão entender que você é uma pessoa chata, que você tá falando e batendo naquele ponto porque você quer mudar tudo, porque você quer mandar na empresa. Eles arrumam alternativas. Patrões que não escutam, que não se comunicam bem, eles tendem a ver o problema em você e não na empresa e não neles mesmos. Porque uma das coisas piores que você pode ver em patrões, em líderes no geral, são pessoas que não entendem quando elas estão erradas. E aí eu faço uma analogia. Imagine que você está dirigindo. Você está dirigindo, né? Mas eu não sei dirigir. Só imagina. Imagina que você está dirigindo e a sua família toda está dentro do carro. Se você não consegue observar, entender que ali na sua frente tem um buraco, você vai cair nele e vai matar ou vai destruir toda a sua família, vai causar um impacto emocional, físico e mental em toda a sua família. Da mesma forma, é um líder que não escuta, que não se comunica bem, que não consegue observar e ver os problemas daquela equipe. O que vai acontecer? Ele acha que está indo bem, mas lá na frente ele vai cair, ele vai entrar num buraco e vai levar toda a empresa com ele, vai levar todo aquele que está debaixo da sua autoridade com ele. Por isso, se você está cansado de falar para os seus líderes, olha, isso está acontecendo, e eles não resolvem nada, o problema não está mais nele, o problema está em você.
larga a mão de ser besta, como diz o Matuto, e começa a procurar outro local para você ir, porque enquanto você estiver insistindo e a pessoa estiver te dando ouvidos, é sinal que ela te respeita, é sinal que ela quer, ela leva a sério a sua comunicação. Mas quando ela não te ouve, quando ela não se comunica bem, ou não se comunica com o funcionário, ignorando todos os problemas daquela instituição ou daquela empresa, não vale a pena então você ficar, como diz o meu antigo professor de capoeira, Francisco, ele dizia, não vale a pena quebrar o pau no ouvido. Pois é, não vale a pena quebrar o pau no ouvido. Beleza, meus filhos? Essa foi a segunda característica. Vamos para a terceira característica que, se você identifica ela em um líder, eu te convido a se afastar. Veja, é um combo de coisas que no final vai só prejudicando. Terceira característica é o desrespeito. E veja que só vai apertando. O desrespeito é uma ferida profunda e patrões que não respeitam os funcionários, eles tratam a dignidade emocional desses funcionários como lixo. E o fato deles serem assim desrespeitosos, eles vão gerando em nós uma ferida gigantesca. Veja, patrões que não respeitam, geralmente eles são desrespeitosos. Eles discutem, eles gritam, eles berram, eles têm que mostrar que eles são a autoridade naquele ambiente. Eles têm que demonstrar, porque obviamente eles sentem que não são respeitados. Então, para que eles imponham esse respeito, muitos deles são desrespeitosos. E é um anacronismo quando a pessoa quer respeito desrespeitando. Eu já tive um patrão, dos vários que eu já tive, eu tive um patrão que ele era muito gente boa. Era um camarada muito bom. Até o dia que ele gritou comigo e falou o palavrão. E nesse dia eu fiquei muito invocado com ele. E eu alterei o tom com ele, porque eu demonstrei para ele a minha insatisfação diante daquela situação, porque eu não estava errado. Foi uma situação à parte que não vale a pena contar aqui. Mas esse patrão era muito gente boa. Era muito tranquilo, muito brincalhão até. Mas chegou um momento que ele, na frente de outras pessoas, quis aparecer, né? Como a gente fala no Brasil, quer aparecer, irmão? Coloca uma jaca, uma melancia pendurada no teu pescoço e vai. Pois é, ele quis aparecer e logo, o que aconteceu? Foi tentar me humilhar e gritar comigo, falar palavrão na frente das pessoas. E eu demonstrei pra ele a minha insatisfação, falando até um pouco mais alto do que ele. Pois é, patrões que são desrespeitosos, nós não podemos nos acostumar com isso. Você não pode se acostumar a viver a sua vida em função de pessoas que são seus líderes que não te respeitam. Eu sei que muitas pessoas já até habituaram levar isso a panos quentes. Deixar isso pra lá, ignorar. Só que o desrespeito, ele começa com uma pequena coisa. Ele começa com um palavrão, ou ele começa com uma alteração de voz, gritando, falando na frente das pessoas. Daqui a pouco já está uma maior baixaria e não tem respeito, obviamente tem o desrespeito. E as pessoas vão então ficando inflamadas com aquilo. As pessoas vão então ficando tristes com aquilo. Imagine um ambiente desrespeitoso. Imagine um ambiente que as pessoas não te ouvem. Imagine esse ambiente onde os patrões são arrogantes. Meu querido, mais dia menos dia você vai arrumar um problema gigantesco. Então, para que isso não aconteça o mais rápido possível, pede para sair. Como diz o Capitão Nascimento, pede para sair. E eu não tenho dúvidas, irmão. Receber um ordenado mínimo aqui em Portugal, um salário mínimo no Brasil, é o que mais tem trabalhos para isso. Então, se você, pra pessoa gritar, pra pessoa desrespeitar, ela tem que pagar muito bem, se é que ela tem dinheiro para pagar. Ou seja, isso é só uma expressão para dizer que eu não recebo muito bem para ser desrespeitado. Porque patrões que tem essa característica de desrespeito, são pessoas desrespeitosas, eles vão magoando, machucando, como diz aqui em Portugal, chateando a cabeça desses funcionários. E para você ter ideia, tem um relato de uma senhora que trabalhou com uma pessoa, um desses patrões, e esse patrão gritava muito com ela.
Ela gritava com ele gritava com ela. No final das contas, de tanto, uns cerca de 5 anos foram se passando, e chegou o momento que essa senhora surtou, pegou o computador, explodiu na parede, pegou a cadeira, jogou no corredor, saiu xingando esse patrão, pediu demissão e saiu da pior forma possível. Ou seja, não espera chegar a isso. Para o bem da sua saúde mental, não espera chegar a isso. Quarta característica de pessoas e de líderes que são destrutivos, que são tóxicos e que você tem que se afastar o mais rápido possível para o bem da sua saúde mental, é a autocracia. O que é autocracia? É como uma nuvem escura que paira sobre as empresas. Líderes autocráticos veem os funcionários como peças de um quebra-cabeça, não como seres humanos com ideias e sentimentos. Eles veem as pessoas simplesmente como peças de um quebra-cabeça. Vamos entender essa mentalidade? São líderes que não veem os funcionários como pessoas. Eles veem como peças. E peças descartáveis. Eu tenho um que chegou ao ponto de dizer que todos vocês são burros e só eu sou inteligente. É desrespeitoso até. E ele disse, eu não preciso de vocês. Eu posso fazer tudo sozinho. E eu fiquei pensando, o que leva uma pessoa, um ser humano, abrir a própria boca e dizer, depois que ele contrata uma equipe, tem lá, 10 pessoas, 10 funcionários trabalhando com ele, no meio de um dia, falar, eu não preciso de vocês. Então pra que contratou? Se tu não precisa de um motorista, pra que tu contrata um motorista? Se tu não precisa de uma senhora pra cuidar da sua comida, por que você contratou ela? Pessoas desse tipo, você tem que se afastar. Por último, mas não menos importante, porque esse é de fato o mais importante, eu quero te falar sobre o meu livro que fala sobre relacionamento saudável. Estamos falando no fundo sobre relacionamento. Então, na descrição desse vídeo, na primeira faixa, na primeira descrição, existe o link do meu livro sobre relacionamentos saudáveis e você pode adquirir. É um livro que vai te ajudar tanto no casamento, como na família, como em todas as áreas da sua vida que você deve ou que você precisa se relacionar. Então vai estar aí na descrição para você adquirir. Mas vamos para a quinta e última. E se você não deu like até agora, eu não sei o que você está esperando. Geralmente as pessoas que me ouvem são pessoas que gostam de dar like, são pessoas que se inscrevem no canal, são pessoas que vão lá no comentário e falam qualquer coisa, ainda que seja besteira, mas é só para poder engajar comigo. Mas vamos para a quinta e última característica de pessoas, de líderes, patrões, chefes de equipe, ou como diz aqui, de equipa, que você tem que se afastar. É a característica do narcisismo. Você conhece o mito de Narciso, né? Se eu não me engano, o mito de Narciso surge porque Narciso viu o próprio reflexo na água e se apaixonou por si mesmo. Ele amou a própria figura, se apaixonou por ela. O narcisismo é um desafio delicado. Por quê? Porque pessoas que têm essa característica, patrões que têm essas características, eles estão tão focados em si mesmo que eles negligenciam a equipe. Patrões narcisistas são pessoas tão maldosas, tão malignas, eu digo até, que elas não vão pensar duas vezes entre você e ela. Ela vai sempre escolher o seu próprio bem-estar. Veja, eles tomam decisões com base na sua própria imagem, no que é bom para eles, não no que é bom para a equipe, não no que é bom para a empresa. Se tiver muitos, como eu já conheci, muitos que para poder sair como um bom personagem, prejudicava outros. Eu vi isso também na igreja, mas isso é outro assunto. As decisões que eles tomam não são para o bem-estar da empresa, são para o bem-estar de si mesmo, deles mesmos. Por isso, narcisistas, eles são controladores também. Eles controlam tudo. Veja, pessoas narcisistas são pessoas tóxicas. São aquelas pessoas que são extremamente egoístas e elas vão fazer da sua vida um inferno. Por isso, eu te aconselho a se afastar desse tipo de pessoa. Se você tem um patrão narcisista, eu escuto muito podcast e tem uma psiquiatra, doutora Ana Beatriz Barbosa, que é a que eu mais gosto de ouvir. E ela falando sobre o narcisismo, e é intrigante que
Da mesma forma que existem os psicopatas, existem os narcisistas, e os dois afetam as pessoas que estão ao redor. E o que a gente pode fazer para evitar ser constrangido por essas pessoas, ser maltratados por essas pessoas? É sair de perto delas. O problema é que existem muitas pessoas que não abandonam o narcisista, porque elas querem ajudar o narcisista a se resolver, só que você não é psiquiatra. Você não é psicólogo, você já tem os seus próprios problemas, e aí você vai tentar ajudar um narcisista a se recuperar quando o narcisista nem sequer sabe, nem identifica que o problema é ele. Esses dias eu tive um relato de uma pessoa que o patrão dele chegou para ele e disse, olha, falou, já passou várias pessoas aqui na minha empresa. Várias pessoas já passaram aqui e todas elas foram embora, mas a culpa não é minha. Você tá percebendo o que eu tô falando? Muitos narcisistas, ou o narcisista em si, ele não vai identificar que a culpa está nele. A culpa vai estar sempre no outro. Você é o errado. Seu trabalho não presta. Seu trabalho não serve. Eu fiz uma entrevista para entrar numa empresa que o camarada falou, ó, por mais que você faça bem feito, ele nunca vai aceitar, nunca vai gostar. Eu disse, como é que se faz um trabalho bem feito diante de um narcisista que não aceita que você pode até fazer um trabalho melhor, ou no mínimo básico, ou um trabalho bem feito? É simples. Ou seja, por mais que a pessoa vá se esforçar, ela nunca vai conseguir agradar, porque a pessoa é narcisista. Para o narcisista só vale o que ela faz. Meu carro é melhor que os outros, minha família é melhor que os outros, minha empresa é melhor que as outras, tudo é melhor, tudo que eu tenho é melhor. E aí o que você vai fazer? Você vai ser desgastado junto do narcisista. Por isso, meus filhos, se até agora isso faz sentido, alguma coisa que eu falei aqui fez sentido pra você, clica no joinha, inscreve no canal, ativa as notificações e aproveita e comenta aí se você já teve esse tipo de líder no geral, seja patrão, seja um encarregado, seja encarregado de equipe, ou seja até um próprio líder numa igreja. Se você já teve alguém, um membro da sua família, tem muitas pessoas que são assim dentro da própria família. Se você tem esse tipo de pessoas na sua família, ou já teve contato com esse tipo de pessoa, comenta aí como é que foi. Fala pra mim aí nos comentários como é que foi, como eles te machucaram, se isso aconteceu com você, ou se você conhece algum relato. Beleza, meus filhos? Olha, eu estou com um novo projeto sobre histórias de diversas pessoas, histórias na estrada. Pois é. Então, se você tem uma história para divulgar, uma história que você queria que fosse contada por mim, uma história que você queria que fosse divulgada, então eu te convido a ir aqui na descrição, colocar lá o meu e-mail, que vai estar lá também, e escrever um e-mail para mim, contando detalhadamente sobre essa história, e nós vamos narrar aqui para você. Beleza, meus filhos? Aquele abraço, tamo junto, salve, salve, fui!